Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que é um imenso prazer compartilhar a tarde de hoje com vocês e agradecer à Facta pelo convite para ministrar essa palestra intitulada Manejando Incubadoras e Nascedouros. Quando eu penso nesse tema, a primeira pergunta que me vem em mente é o que o embrião de hoje espera de nós manejando incubadoras e nascedouros? Eu acredito que ele espera que tenhamos uma visão integralizada dos processos relacionados ao incubatório, aliando o conhecimento de fisiologia e desenvolvimento embrionário para promover condições adequadas de incubação que possam efetivamente suprir os seus requerimentos metabólicos atuais. Dessa forma, os embriões eles conseguem expressar todo o seu potencial genético, eclodir com qualidade e ter um desenvolvimento satisfatório a campo. Pensando nessa visão integralizada, eu fiz uma analogia dos nossos 7 pecados capitais e adaptei ao manejo de incubação. Na verdade, a intenção é atentar para esses fatores que eu vou discorrer agora, porque eles, quando bem trabalhados, aumentam consideravelmente a chance de sucesso na produção dos pintinhos de um dia. Então, vamos ao primeiro pecado capital, que seria acreditar em receita de bolo ou se medicar com o remédio do outro. Eu escuto muito nos incubatórios a seguinte frase: o incubatório X faz dessa forma, eu vou fazer aqui também. E muitas vezes eu também escuto dessas mesmas pessoas, mas lá deu certo, por que aqui não deu? Cuidado! Cada incubatório ele tem as suas características, que vão desde a planta, os processos, o maquinário e até mesmo a matéria-prima que é o ovo. Então, ter referenciais é importante sim, mas não podemos esquecer que cada incubatório é único. As particularidades, elas exigem de nós estudo aprofundado e, consequentemente, tratamento personalizado. Nessa mesma linha, um segundo pecado seria praticar o achismo. Dentro dessa produção de pintos atual, onde 0,5% de incubação representa milhares de unidades ou milhares de reais, não há espaço para amadorismo. Então, as nossas ações corretivas ou mudanças de manejo, elas têm que ser baseadas em um profundo conhecimento da incubação natural, o que pode ser adequado e como deve ser adequado para a incubação artificial. Temos que trabalhar com fundamentação teórica, aliada à prática, e ter uma análise de dados confiáveis. Isso significa esquecer testes de campos aleatórios e trabalhar com experimentos que têm amostragem adequada, estatística adequada e controle das variáveis que podem influenciar nesse experimento. Assim, nós temos convicção no que falamos e paramos de trabalhar com achismo. Um outro ponto, um outro pecado, seria procurar chifre na cabeça do pinto. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós temos mania de complicar. A gente cria teorias mirabolantes, né, para justificar, às vezes, uma queda de eclosão ou uma meta não atingida de produção no incubatório. Como dizia o professor Lamas, o que é raro é raríssimo, o que é comuníssimo. E muitas vezes a gente tenta teorias para justificar situações que seriam facilmente resolvidas com programas de biosseguridade, ou seja, uma limpeza e desinfecção adequada, um monitoramento sanitário, um monitoramento das condições ambientais. Eu costumo falar muito para os meus alunos que estão em início de carreira: comece pelo básico, certifique-se de que o feijão com arroz está sendo bem feito, seja organizado, você já vai eliminar uma grande parte dos problemas de incubação que passam desapercebidos. Um outro pecado é não ter um planejamento
e execução de manutenções preventivas. Aquela meta de 70% de ações preventivas e 30% de ações corretivas no incubatório, cada dia mais está sendo ultrapassada com a medida que vamos automatizando esses incubatórios, tá? Esperar que o equipamento quebre é o contrário de um manejo de produção proativo. Nós precisamos sim acompanhar e implementar as aferições e calibrações programadas dos equipamentos, fazer as substituições antes do término da sua vida útil e criar um histórico de manutenções, um histórico de ocorrência por meio de registros confiáveis. Isso evita várias limitações sérias na linha de produção. Um outro pecado é não implementar e auditar procedimentos operacionais padronizados e instituir a rastreabilidade no incubatório. Os procedimentos operacionais padrões e um programa de qualidade, ele diminui a margem de erro, ele facilita muito o treinamento, o rodízio de tarefas entre os colaboradores e as substituições. Ele aumenta também a confiabilidade nos meus dados, aumenta a garantia de qualidade do produto final e possibilita a rastreabilidade das não conformidades. É importante lembrar que não adianta implementar um procedimento de qualidade, um programa de qualidade, se nós também não temos um programa de auditorias. Auditar e acompanhar o processo é fundamental. Um outro pecado seria não coletar e analisar criteriosamente os dados que nós obtemos no incubatório e, obviamente, trabalhar com periodicidade. Na verdade, sem coleta adequada de dados, sem certificar-se de que os dados estão sendo coletados de forma adequada, não existe gerenciamento. Muitas vezes, nós estamos mirando num alvo que não é o correto. Isso acontece muito, como um exemplo, em trabalhos com ovoscopia e embriodiagnóstico. Se a coleta desses dados não for adequada, provavelmente nós podemos, por exemplo, estar atuando num controle ou numa melhora de fertilidade na granja, quando o nosso caso é mortalidade embrionária inicial no incubatório. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes isso ocorre porque nós temos uma necessidade de coletar uma imensidão de dados que muitas vezes nós não usamos ou nós nem sabemos o que fazer com ele. Precisamos pensar se não é melhor coletar os dados com um programa de periodicidade, às vezes um pouquinho maior, mas coletar adequadamente. E assim montar um quebra-cabeça identificando as peças que são os pontos críticos de controle que têm que ser avaliados e trabalhar com um histórico da própria empresa que você vai adquirindo ao longo do tempo para você estabelecer seus padrões e metas. É importantíssimo também comunicar-se. O incubatório, ele é o elo da cadeia de produção. Ele está entre o matrizeiro e entre a granja de produção. Ou seja, ele é a ponte entre o processo, ele é uma fonte importante de informações e todos têm que trabalhar com um objetivo único. O último pecado, e algo importantíssimo, é não investir em capacitação do corpo técnico e tratamento e treinamento sistemático dos colaboradores. Nós sempre precisaremos de pessoas independente dos processos automatizados. Essa tendência de automatização ela existe, mas nós nunca deixaremos de precisar das pessoas. Infelizmente, às vezes eu vejo a chave de Ferrari sendo dadas para quem não sabe dirigir. Um alto investimento às vezes é feito em material permanente e um baixo investimento ele é feito em colaboradores. Então,
nós precisamos nos atentar que os colaboradores eles precisam saber como fazer e também saber a importância de se fazer bem feito. Atitudes gerenciais motivacionais, elas também são essenciais, porque uma equipe treinada e motivada é sinônimo de metas atingidas. Bom, então, dito isso, eu poderia até parar a palestra por aqui, porque se você está atuando nesses pontos que foram colocados, não tem como dar errado, né? Mas, como foi falado, a arte de incubar, ela está justamente em aliar os conhecimentos básicos e raciocínio dentro de um complexo contexto. E o primeiro passo é entender as bases fisiológicas da incubação, o que acontece durante a incubação. O embrião, ele utiliza o oxigênio que ele capta do meio externo via poros da casca, né? Ele utiliza esse oxigênio para produzir energia, a energia que vai ser responsável para o desenvolvimento embrionário. E essa energia, ela é obtida através da queima de gordura, né? Ou da combustão dos ácidos graxos da gema. Essa reação metabólica, ela vai, ou essas reações metabólicas, elas vão produzir CO2, água e calor. E justamente as máquinas, elas vão atuar controlando esses níveis, né, de CO2, de umidade relativa e de calor da máquina, né, pela produção desses produtos no embrião. Nós temos os aspectos físicos da incubação, que são a ventilação, a umidade relativa, a temperatura e também a viragem, que eles atuam, então, em sinergia para proporcionar condições adequadas de desenvolvimento embrionário em diferentes etapas de incubação, né? Então, gente, a meta seria, né, manter esse embrião como um pintinho potencial. E isso acontece desde lá da granja de matrizes e passa por todos os processos dentro do incubatório, ok? Aqui, no nosso caso, quando nós estamos falando de incubação, transferência e nascimento, eu elenquei alguns pontos-chave que são pontos que são necessários monitoramentos durante esse processo, ok? Então, o que é importante durante esse processo? Principalmente, né? O controle de temperatura, o controle da perda de peso dos ovos, tá? A realização da ovoscopia, o controle da transferência, né, incluindo o registro de pintinhos bicados, nascidos, e também dos ovos estourados, o controle da janela de nascimento e o embriodiagnóstico. Então, eu vou passar rapidamente por todos eles, tá? A temperatura, o que nós sabemos hoje é que pequenas flutuações dentro da temperatura ideal, elas influenciam drasticamente o processo de incubação. Nós temos aí implicações práticas, né, relatadas em diversos trabalhos, onde os efeitos, principalmente de altas temperaturas, elas afetam negativamente o desenvolvimento embrionário, o peso dos órgãos, o desenvolvimento dos ossos, o sistema imune metabólico, a eclosão, a qualidade do umbigo e o desempenho pós-eclosão. E hoje nós sabemos que o controle simples somente da temperatura do ambiente da máquina, ele não é o mais acertado. Hoje, nós sabemos que o controle da temperatura da casca, ele é um controle mais fidedigno do que o embrião experiencia dentro do ovo, né? E assim, através desse controle da temperatura da casca, é que nós controlamos a temperatura da máquina. Nós, no mercado hoje, temos diversas empresas que nos apresentam soluções para um controle automatizado da temperatura da casca, né? Mas nós podemos também fazer esse controle através de um programa de monitoramento simples, como o uso desses termômetros auriculares, tá? Ou até com equipamentos como esses time tags, que são os famosos dedo duro. O importante é que haja esse monitoramento. Eu vou deixar aqui para vocês só alguns dados rapidamente.
de um trabalho que foi feito no nosso grupo, inclusive pela doutoranda Tayana, né, que venceu o Prêmio Lamas em 2019. Ela justamente relatou, né, os efeitos, né, de altas temperaturas de incubação sobre a qualidade dos pintinhos recém-eclodidos. Então, em temperaturas altas de incubação, aqui ela trabalhou com 38,9, né, e uma temperatura controle de 37,8, ela verificou aqui que pintinhos em alta temperatura, eles têm maior saco vitelino, ou seja, em menor yolk free body mass, que é o peso do pinto sem o saco vitelino. Isso significa que o pintinho, ele utilizou menos reserva de saco vitelino para transformar em massa corporal, né? Então, é um fator negativo. Também ela descobriu aqui efeitos negativos em relação a comprimento, qualidade de umbigo e principalmente em relação aos órgãos. Ou seja, pintinhos em alta temperatura, eles têm menor peso, né? E peso de órgão relativo ao peso do pinto de parâmetros vitais, como coração, fígado, pulmão, né? E eu gosto bastante de mostrar essa foto porque ela representa aqui pintinhos de mesmo peso. Somente esse pintinho B, ele passou por condições inadequadas de incubação. E aí fica visível aqui, né? Que se a gente só trabalhar com parâmetro de peso, nós não conseguimos verificar, por exemplo, essa situação onde ocorreu uma menor absorção de saco vitelino, um menor peso aqui, né, tamanho de coração. Ou seja, nem sempre somente o peso é um parâmetro a ser avaliado. O Yolk Free Body Mass, que é o peso do pintinho sem o saco vitelino, ele representa muito aqui para nos dizer sobre as condições de incubação. Outro fator a ser monitorado é a perda de peso dos ovos. A gente sabe que através da perda de peso dos ovos e do controle da umidade relativa do ar, nós temos aqui um aumento da câmara de ar e esse tamanho ele tem que ser um tamanho de câmara de ar adequado para que o embrião ele consiga então realizar a transição da respiração coreolantoide para a respiração pulmonar, ok? Então nós temos uma média como meta de aproximadamente 12%, isso variando de acordo com o peso do ovo, tá? Mas existe no mercado hoje, existem também soluções para que isso seja, esse controle da perda de peso seja feito automaticamente, mas nós podemos fazer manualmente, aí, simplesmente pesando os ovos antes da incubação e depois durante a transferência, né, nesse final do período que os ovos estão na máquina incubadora, nós fazemos a diferença aí e a perda de peso desses ovos, que significa a perda de água do ovo, né? Nos dá um parâmetro importante para avaliar como está o manejo de umidade relativa na máquina. Um outro ponto a ser monitorado é a ovoscopia. Ela pode ser feita de forma manual ou ela pode ser feita de forma automática. O importante é se fazer a ovoscopia, né? Ela é feita entre 10 e 14 dias de incubação, quando é feita de forma manual, e quando é feita automática, é feita na transferência. Quando você retira os ovos aqui, esses ovos claros, né? Que são ovos que não mais existe desenvolvimento embrionário, e você avalia, né? Se ocorreu mortalidade embrionária inicial ou se esse ovo é infértil nesse período, você consegue dar um retorno melhor e mais rápido para a granja e também você tem um dado mais confiável, tá? Por quê? Porque quando você faz somente o embriodiagnóstico, esse tipo de análise, né, da diferenciação de um ovo fértil para um ovo que ocorreu mortalidade embrionária, ele fica muito comprometido, tá? Então, eu digo sempre que quando você tem um diagnóstico de infertilidade ou de mortalidade embrionária inicial, é bom também comparar com o ovo recém-posto lá na granja, tá? Porque esses dados, eles fazem com que você, às vezes, atue no alvo errado, como eu tinha explicado mais cedo nessa palestra.
Em relação à transferência, eu quero chamar a atenção aqui, a transferência dos ovos da máquina incubadora para o nascedor, ela pode ser manual ou automática, tá? Mas nós temos aqui uma chave para poder monitorar alguns pontos no incubatório. Aqui a gente pode verificar trincas, a gente pode verificar ovos bicados e pintos nascidos ainda nas incubadoras, né? O que é indesejável. A gente tem como verificar ovos estourados, ou seja, ovos contaminados nesse processo, e também temos que tomar muito cuidado com essa transferência em si, porque às vezes nós identificamos problemas como esse aqui, olha, né, de pressão de vácuo no equipamento automático de transferência dos ovos, e também aqui, olha, o manejo inadequado manual, ou seja, feito muito bruscamente. Então, são pontos que têm que ser avaliados na transferência. Em relação à janela de nascimento, o que é a janela de nascimento, né? Ela seria esse intervalo entre os primeiros pintos nascidos, né, e os últimos pintos nascidos, né? Esse intervalo, e para que a gente possa avaliar esse intervalo, né, que não é somente o tempo, mas sim também a distribuição do nascimento, a gente consegue trabalhar para diminuir a variabilidade no nascimento, tá? E também o tempo excessivo dos pintinhos dentro da máquina, ok? Esse controle da janela de nascimento, ele vai ser feito desde a padronização dos ovos e também dos processos de armazenagem, pré-aquecimento e do próprio controle de temperatura em si, mas também promovendo um carregamento das máquinas com equilíbrio térmico, um carregamento dos nascedouros, tá? E fazendo controle aí do nascimento através da renovação de ar, que é feita por meio dos monitoramentos dos níveis de CO2 e da umidade relativa do ar, ok? Em relação ao embriodiagnóstico, eu queria chamar a atenção de vocês, porque muitas vezes isso entra naquele ponto que eu coloquei para vocês, né? Que as pessoas fazem, não usam os dados, ou então fazem de forma inadequada. Como eu disse, às vezes é melhor você fazer um embriodiagnóstico com uma periodicidade mais espaçada daquele lote e fazer bem feito com os funcionários treinados, tá? Então, aqui a gente consegue identificar, e na realidade é a chave, né, para tomar uma série de ações corretivas no incubatório. Muitas vezes as pessoas se atêm somente ao embriodiagnóstico, né? Então, eu queria chamar a atenção aqui que as cascas, a avaliação das cascas no embriodiagnóstico, ela também é importante, tá? Porque aqui você consegue avaliar o nível de hidratação das membranas, presença ou não de mecônio nas cascas e nas bandejas, o ponto de bicagem e a forma de bicagem, a presença de sangue nas cascas, tá? E isso vai nos explicar muito sobre temperatura, umidade, momento certo de ser feito a retirada dos pintinhos da máquina, ok? Então, resumindo, o que eu quero dizer para vocês, como considerações finais, é que para manejar incubadoras e nascedouros, a gente precisa de foco, né? Então, nós não podemos cometer os 7 pecados capitais do manejo de incubatórios, né? Nós temos que monitorar pontos-chave ao manejar incubadoras e nascedouros. Esses pontos-chave, né, são os pontos críticos de controle no incubatório, e também aliar os conhecimentos técnicos e práticos para obter raciocínio crítico e criar planos de ação personalizados. Na realidade, você é único, o seu incubatório é único e a sua atitude vai fazer muita diferença no processo de produção de pintos de um dia. Bom, eu agradeço aqui demais a atenção de vocês, me encontro à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.